Graça e paz, irmãos. Passando aqui para deixar mais uma palavra de Deus para a sua edificação. Eu quero usar para o devocional de hoje o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estejam, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre buscar essa firmeza. Aqui nesse texto que nós lemos, e depois em outro texto que eu vou ler, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 9, principalmente o versículo de número 11, ele diz: revesti-vos da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, se você voltar um pouquinho nos evangelhos, principalmente no evangelho de Lucas, capítulo de número 4, você vai perceber que naquela tentação do inimigo para com Jesus, o texto é claro em dizer que ele se afastou de Jesus até momento oportuno. E Paulo está dizendo aqui que nós precisamos estar firmes contra as ciladas do inimigo. Nós precisamos buscar esta firmeza. Sabe por quê, irmãos? Sem firmeza, ninguém suporta os processos e as pressões do mundo, da carne, do diabo, as pressões que nos cercam constantemente. Sem firmeza, ninguém suporta a provação. Sem firmeza, ninguém suporta a provocação. Sem firmeza, ninguém suporta a tentação. Nós precisamos, não à toa Paulo está dizendo que nós precisamos nos revestir, buscar essa firmeza para que então nós possamos resistir. Sem firmeza nós não resistiremos, e não há firmeza sem a presença do Senhor em nós, não há firmeza sem a presença da tua palavra em nós, não há firmeza se o Espírito Santo não estiver agindo em nós. E como é que nós vamos deixar o Espírito agir? Meditando na sua palavra e entendendo qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Nós precisamos buscar esta firmeza. Sem firmeza, nós não suportamos as notícias ruins que batem à nossa porta. Sem firmeza, nós não aguentamos os baques que muitas vezes nós sofremos. Uma porta de emprego que é fechada, uma enfermidade que é anunciada, uma notícia que chega que normalmente nos pega despreparados, desapercebidos. Por isso nós precisamos estar firmes. Outra coisa importante, nós precisamos estar firmes, porque eu creio que nós estamos andando a passos largos para o fim. A qualquer momento a trombeta vai soar, e nós precisamos estar firmes para encontrar com o Senhor pelos ares e estarmos para sempre com o Senhor. Busquemos essa firmeza. Busquemos essa firmeza. Sabe por quê, irmão? Quando em qualquer momento nós nos vermos fracos, mas nós estivermos buscando a firmeza, virá uma força do Senhor sobrenatural sobre nós, e nós vamos resistir. Porque sem firmeza, irmãos, nós perdemos a fé. Sem firmeza, nós abandonamos a esperança. Sem firmeza, nós vamos nos deixar, não vamos conseguir combater as lutas que nós enfrentamos. Nós vamos acabar sendo deixados ser vencidos por essas tribulações que nos cercam. Em nome de Jesus, estejamos firmes. Paulo diz no versículo 11, para poder ficar firme contra as ciladas. Então, há algumas coisas, olha lá, porque no versículo 13 ele vai dizer, porque
estando firmes, né, nós vamos resistir ao dia mau. Há dias que são maus, há dias que nós não estamos bem, há dias que parece que nada dá certo. Nesse dia nós precisamos estar firmes. Ele diz no versículo 13: nesse dia, se nós estamos firmes, nós vamos permanecer inabaláveis. Depois no versículo 14 ele diz de novo: estáis pois firmes. Agora eu quero ler lá com vocês o que Pedro nos diz lá no capítulo 5, versículo de número 9. Olha que coisa interessante que também Pedro diz, resistir-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada por todo o mundo. Olha, irmãos, dificuldades, lutas e tribulações, todos nós estamos passando. Ontem, esses dias, nós fizemos um bate-papo missionário com o nosso amado missionário, pastor Márcio, que está lá nas Filipinas, e as mesmas lutas que nós estamos passando aqui, outros estão passando lá nas Filipinas. É o cumprimento desta palavra de Pedro. Mas olha, como é que nós vamos ficar? Pedro diz: resistir-lhes firmes na fé. Busque essa firmeza no Senhor, busque esta firmeza no Senhor e esteja de pé, porque o Senhor está com você. Eu quero orar e abençoar o seu dia. Pai Santo, glorifica o teu nome pela tua palavra, glorifica o teu nome pela disposição de podermos servi-lo. Eu quero que o Senhor, pedir ao Senhor neste momento, que o Senhor possa tocar no coração desta que assiste a este devocional, que eles possam ser inundados pelo poder do alto, e que eles possam ser firmes, buscar esta firmeza, Pai, para que quando este dia mau chegar, eles saibam em quem eles têm crido e possam permanecer inabaláveis a despeito de tudo que possa estar acontecendo à volta deles. Quando tudo isso, Senhor, passar, nós estaremos para sempre com o Senhor, como nosso amado Pedro disse: resistir-lhes firmes na fé. Que eles resistam à provação, que eles resistam, ó Deus, às provocações, que eles resistam às tentações e que eles continuem firmes para a glória do teu santo nome. Assim eu oro e os abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.